Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graça e paz, amado irmão, amada irmã. Hoje é terça-feira, estamos na primeira semana do Advento. Vamos pedir a luz e a graça do Espírito Santo para que Ele nos acompanhe ao longo destes momentos de meditação e de partilha da Palavra de Deus. O Evangelho de hoje é segundo São Lucas, capítulo 10, versículos 21 a 24. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus exultou de alegria pela ação do Espírito Santo. Jesus exultou de alegria pela ação do Espírito Santo e disse: Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e aos inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, sim, ó Pai, porque isto foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém sabe o que é o Filho, senão o Pai, nem o que é o Pai, senão o Filho, e a aquele a quem o Filho o quiseres revelar. Voltando-se depois para os discípulos, disse-lhes: Felizes os olhos que veem o que estáis a ver, porque eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Palavra da salvação. São poucas vezes que nós lemos, que nós meditamos, que nós partilhamos a Sagrada Escritura, não é? A palavra, e nós ouvimos, nós vemos Jesus exultar de alegria. E este texto proposto para hoje começa exatamente assim. Jesus exultou de alegria pela ação do Espírito Santo. E depois diz: Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Olhe, santo irmão, santa irmã, pela comunhão. Ele exultou pela ação do Espírito Santo e Jesus reza ao Pai: Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Olhe a presença da Santíssima Trindade aqui nesta ação de Jesus, que louva o Espírito Santo e que agradece ao Pai. Aí está a presença da Santíssima Trindade, a comunhão entre Deus, o Pai, Deus, o Filho e Deus, o Espírito Santo. Mas a questão, por quê? Por que Jesus exulta de alegria pela ação do Espírito Santo e louva e agradece o Pai? Porque escondeste estas verdades aos sábios e aos inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Ele próprio, Jesus, explica por que ele louva o Pai e exulta no Espírito Santo. Porque escondestes estas verdades aos sábios e aos inteligentes. Faz, naquela época, hoje, mais de 500 anos, a meditação, a leitura da Sagrada Escritura não era para todos. Era somente para uma certa classe, os escribas,
para os ricos, aqueles que podiam ir para a escola, podiam estudar, podiam continuar, são aqueles que podiam, é isto, que podiam ler, interpretar e partilhar a Sagrada Escritura. Olha como Deus não abandona ninguém. E é a frase que está aí embaixo. Deus manifesta-se a todos. Deus manifesta-se a todos. Com a presença dele, de Jesus, a boa nova deixa de estar reservada a esta classe. E ela é manifesta a todos, aos pequeninos. Ela é manifesta a mim. Jesus é manifesto a todos. Ele é manifesto a ti. E porque mesmo aqueles que pensavam, que entendiam, que faziam, que viviam a palavra de Deus, esta classe intelectual começaram a escandalizar-se, não é? Com Jesus, com a maneira como ele pregava, como ele falava, como ele fazia. Escondestes. Não que Deus tenha escondido aos sábios e aos inteligentes. Não. Deus não escondeu. É o orgulho dos homens daquele tempo e deste tempo que nós vivemos também que faz-lhes pensar, perceber que sabem tudo. Mas na verdade não sabem nada. Não sabem nada. Por isso é que passaram a vida toda a questionar as ações de Jesus que eram contrárias àqueles que eles faziam. Seja humilde. Aprendamos com Jesus. Porque aqueles que aprendem de verdade com Jesus, gente que grita, que salta. Aprendamos com Jesus. Os discípulos de Jesus que aprenderam com ele, eles começaram depois a fazer como Jesus fazia. Com simplicidade e com humildade. Olha, Deus revelou-se aos pequeninos através de seu Filho Jesus. Deus não se esquece de ninguém. Deus não se esquece de ninguém. Deus manifesta-se a todos, aos simples, aos humildes, porque estes têm o coração dócil para acolhê-lo. Seja simples, seja humilde, acolha o Salvador do mundo. O Senhor esteja convosco. Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Fique com Deus. Vai dar tudo certo.